Olá, queridos irmãos. Que bom me dirigir a vocês nessa data tão querida. Natal. Os presentes serão dados e recebidos. As festividades, a árvore, as decorações logo serão tiradas e o Natal terá desaparecido por mais um ano. Teria que ser assim? O fato é que o verdadeiro Natal não tem nada a ver com estas coisas. Enquanto muitas pessoas estão celebrando, o fato é que elas não conseguem ver aquele que é a razão desta celebração. Este foi um nascimento miraculoso. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías tinha dito: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ele ainda disse no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se Jesus não tivesse nascido de uma virgem, ele não teria sido sem pecado. O apóstolo Paulo explica em Romanos 5,12: porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E em 1 Coríntios 15, 22, ele diz: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Jesus era 100% Deus e 100% homem. É por isso que a Bíblia diz que ele é o único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O Deus homem. Em nosso texto, o Deus homem nasceu, Deus saiu da eternidade e entrou na história humana. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e nós vamos ler essa história, do versículo 21 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 21. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus. Uma luz de revelação aos bons, pela glória do povo de Israel. E disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
o Deus homem nasceu, Deus saiu da eternidade e entrou na história humana. Ele foi prometido, ele foi preparado e ele foi providenciado. Enquanto eles estavam lá, aconteceu esse evento. Um velho, um homem de Deus, Simeão, estava ali. E ele estava ali porque o Espírito Santo o levou até lá. Ele fazia parte de um remanescente do povo judeu que aguardava, esperava pelo aparecimento do Messias. E quando ele encontrou Jesus, naquele dia, apesar de ser uma criança de apenas 40 dias, ele ficou tão feliz e começou a elevar louvores a Deus. O que vemos aqui fala de uma visão correta a respeito de Jesus Cristo. Quando não há visão, o povo perece. Esta tem sido a tônica das mensagens que eu preguei este ano. Você tem uma visão correta de Jesus Cristo? Você tem uma visão correta de Jesus Cristo? Aqui vemos então a razão de Jesus ser louvado. Quando Simeão entra no templo, coloca a criança em seus braços, ele declara para todos as razões da sua alegria. E no seu discurso, Simeão dá um motivo triplo para louvar o Senhor, que é tão válido hoje como era naquele tempo. Jesus foi louvado por causa de quem apareceu ali. Simeão, o nome dele significa aquele que ouve. E aparentemente ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Foi-lhe dito que ele não morreria até ver o Cristo, o Messias judeu, o Salvador do mundo. Quando Simeão vê Jesus, ele é notificado então pelo Espírito Santo que ali estava ele. E Simeão então começa a louvar o Senhor por causa de quem havia entrado no mundo. Quem era esse bebê? E como é que ele é identificado aqui? Versículo 26 diz: o Cristo do Senhor. A salvação do Senhor, como diz o versículo 30. Simeão entendeu quem ele era, mas poucos o fizeram. Naqueles dias, poucos dias atrás, na noite em que Jesus nasceu, alguns pastores ficaram sabendo quem ele era. Os anjos sabiam quem ele era. Mas infelizmente muitos outros não sabiam quem ele era. O próprio sacerdote que o circuncidou não sabia. Outras pessoas lá no templo, naquele dia, estavam passando por ali e não sabiam quem ele era. O pessoal todo, as pessoas de Belém, não sabia quem era esse bebê tão especial. Felizmente, a maioria das pessoas que vivem hoje também não sabe quem foi aquela criança. Quem era esse bebê que eles chamaram de Jesus? E quem ele ainda é? João capítulo 1, versículo 1, é dito claramente que ele era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você compara com o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo aqui claramente está falando de Jesus. E diz, o Verbo era Deus. Em Filipenses 2, versículos 5 e 8, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia fazer por tomar à força essa posição. Ele não usurpou esse direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se a semelhança dos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Paulo diz que nós devemos ter o sentimento que houve em Jesus, a atitude que houve em Jesus, mas logo ele explica o que Jesus fez. Jesus era Deus, subsistia, sempre existiu em forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio a esse mundo na forma de homem. Ele era o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando quando João Batista vê Jesus chegando para iniciar seu ministério, João aponta para ele, fala para seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No texto de Apocalipse 13, versículo 8, falando daqueles que adoravam a besta e que perseguiam os santos, diz que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro diz, na sua carta, 1 Pedro 1, 18 a 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Jesus é o único Salvador dos pecadores. Ele é o único caminho para Deus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12. E nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Simeão está animado porque o prometido apareceu. Ele sabia quem era Jesus. A pergunta que você deve fazer hoje é: você conhece Jesus Cristo? Você tem uma visão correta a respeito de Jesus Cristo? Se você sabe, então você vai louvá-lo e adorá-lo, como Simeão fez. Também louvá-lo por causa do porquê ele veio. Lucas 2, 30, 32. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto Simeão louvava a Deus ali pelo menino Jesus, ele nos conta sobre o porquê Jesus veio a esse mundo. Ele diz no versículo 30, Jesus é a salvação. Nos é dito que ele veio para salvar o mundo. Então o ministério que ele cumprirá impactará a nação judaica e alcançará o mundo gentio, ou seja, todos os povos da terra. É por isso que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, dizendo que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A sua família, por causa de Jesus Cristo, descendente de Abraão, que veio para ser o Salvador do mundo, a sua família também é abençoada. Simeão está nos lembrando que Jesus veio a este mundo para salvar todos aqueles que virão a ele pela fé. Tanto faz se uma pessoa é judia ou gentil. Jesus veio para prover a salvação a todos os que o receberem. Esta é a promessa da palavra de Deus. Observe Romanos capítulo 10, versículo 12 a 14. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, a questão que Paulo levanta as questões que ele levanta são: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue?
quanta responsabilidade nós que temos ouvido a mensagem do Evangelho temos sobre nossos ombros. Porque muitos ainda nunca ouviram falar do nome de Jesus. Mas aqui está a promessa da palavra de Deus. Olha o versículo 17 ainda. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus dá a fé. Mas a fé vem por meio de ouvir a sua palavra. Então louve o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de quem Ele é e por causa do que Ele veio fazer. Ele foi louvado também pelo que ainda ia realizar. Lucas 2,34 diz que Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Sim. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão está continuando o seu louvor aqui, oferecendo uma profecia do que Jesus ia realizar em sua vida. Ele fala de uma pedra, de um sinal e de uma espada. Note bem esta frase: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Isto aqui está se referindo a Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. E Isaías 8, 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos tropeçaram nesta pedra, porque tropeçaram na vida e no ministério de Jesus e não compreenderam a razão de que ele tinha que morrer. Simeão fala sobre essa pedra. Jesus Cristo é a pedra. Ele é a pedra de esquina. Mateus 21, 42 está escrito: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus é a pedra de esquina. Nos tempos antigos, a pedra principal colocada na esquina de um edifício. Jesus descreve a si mesmo como esta pedra, a pedra angular, a pedra para a edificação da sua igreja, que seria um corpo unificado de crentes, judeus e gentios. Ele também é a pedra da salvação. Ali em Mateus 21, no versículo 44, diz: e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O mesmo texto fala sobre a condenação. Primeiro, uma pessoa tem que reconhecer a si mesmo como um pecador miserável, que olhando para Deus vê que está perdido, porque Deus é santo. Jesus Cristo é o ente santo de Deus que veio a esse mundo para nos resgatar. E enquanto uma pessoa não reconhece a si mesmo como um pecador miserável, condenado, ele não pode ser salvo.
Mas por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz, alguns, não entendendo e não querendo aceitar, permanecem duros e morrem sem a salvação. Ele é a pedra de julgamento. Tudo em sua vida espiritual, então, gira em torno de como você responde a esta pergunta: o que você pensa a respeito de Jesus? Mateus 22, 42. Então, qual é a sua resposta? E a segunda coisa que nós vemos nesse texto, além do motivo para Jesus ser louvado, é também o resultado de Jesus ser louvado. 3 coisas preciosas aconteceram naquele dia. A propósito dessas mesmas 3 coisas, ainda acontece hoje, quando o povo de Deus aproveita para louvar a Ele pelo quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda prometeu fazer. Primeiro, o soberano é exaltado. Lucas 2, 28. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, no versículo 38, chegando ela na mesma hora, falando sobre uma outra senhora que apareceu ali, chamada Ana, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, o fato de Jesus ser adorado por Simeão trouxe glória a Deus quando ele foi louvado ali no templo. Tudo no templo ali era sobre rituais. Quando Simeão então quebra esses rituais e começa a louvar o Senhor, o foco foi tirado então do ritual e colocado no Deus soberano, no Deus do céu. E ainda hoje, quando louvamos o Senhor, na sua igreja, no mundo, Ele é exaltado. Outra coisa, os santos foram edificados. No versículo 33, enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. Note que Maria e José também foram animados, receberam esperança, encorajamento pelos louvores desse precioso homem de Deus. Isso ajuda o povo de Deus quando eles ouvem outros louvando o seu nome. Afinal, temos motivos abundantes para louvar o Senhor. Ainda uma outra coisa aconteceu. Os pecadores foram evangelizados. Lucas 2,38. Falando sobre essa senhora que apareceu ali, diz que chegando na mesma hora, deu graças a Deus e louvou o Senhor a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Não pode ser. Oh, doce criança, precioso cordeiro. Todos vocês aqui no templo hoje, deem graças ao Senhor. Se quiserem olhar para a redenção, aqui está ele, o Redentor. Falava dele a todos. Por que ela fez isso? Porque ela falava dele. Os pecadores ouviram e podiam agora encontrar Jesus também. Só Deus sabe o quanto um pequeno testemunho, um pequeno elogio, um pequeno testemunho de fé sobre Jesus pode fazer a alguém. Deus pode pegar aquele seu sacrifício de louvor e usá-lo para mudar muitos corações. Quando Jesus nasceu, o céu ficou animado, regozijou-se. Anjos desceram e compartilharam a mensagem com alguns pobres pastores. Estes homens ouviram o louvor dos anjos e foram ver por si mesmos. Encontraram Jesus e saíram louvando a Deus. E quando Jesus foi levado ao templo, aos 40 dias de idade, ele foi saudado, louvado pelos louvores desses 2 idosos santos de Deus, que não puderam conter o seu viver para ele.
Durante toda a sua vida, Jesus foi louvado por aqueles que o amavam. Se você é salvo, então você tem uma razão para louvar a Deus. Se você está desviado do Senhor, por que você não vem a Ele? Se arrepende do seu pecado. Olha para Jesus. Relembre aquilo que você sabe e aquilo que você crê lá no seu coração acerca de Jesus Cristo. Peça perdão e ocupe-se então exaltando o seu nome, edificando os crentes, dando testemunho, evangelizando os perdidos, através de compartilhar a sua fé em Jesus. Agora, é claro que se você ainda está perdido, você tem outras necessidades. Observe o versículo 29 a 30. Agora, Senhor, essas são as palavras de Simeão. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está falando aqui da sua partida desta vida, porque afinal ele já tinha visto a salvação do Senhor. Amigo, é de vital importância que você então veja a salvação de Deus antes que a morte tire você deste mundo. Depois que a morte chegar, será muito tarde. Se você precisa ser salvo, não há melhor momento do que este. Agora, existe essa necessidade? Jesus sabe. Talvez você já se convenceu ou foi convencido por Deus de que você ainda não crê em Jesus e precisa se arrepender. Venha a Jesus agora mesmo. Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, possam adorar a Deus e louvá-lo, porque você sabe quem Ele é, o que Ele veio fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer. Deus abençoe.